Boa noite aos irmãos de caminhada. Muitas vezes as folhas caem, mas a árvore não morre. Ela suporta o inverno na certeza de que a primavera vai voltar, trazendo folhas, flores e frutos. Por isso, não desanimemos diante das dificuldades que surgem, pois Deus está sempre presente em cada estação de nossa vida. Mesmo que as suas folhas caiam, você permanecerá de pé, pois o Senhor sustentará suas raízes. Quando estamos tristes, ansiosos, Deus segura nossas mãos, dando-nos forças para suportarmos as dificuldades, na certeza de que nunca estamos sozinhos e nos ensinando que nada é mais importante do que a coragem de tentar mais uma vez. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à leitura do Evangelho da noite, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item A Cólera, item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que a boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É assim uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que a outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo belicoso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência. A cólera torna-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compreendai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro lado, não existiria para o homem a lei do progresso. Ramena, Paris, 1863. Boa noite a todos. Vamos ver a análise do Evangelho de hoje, um Evangelho que encerra o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A gente começa trazendo a importância e a necessidade de dizer que as bem-aventuranças que Jesus proferiu no Sermão da Montanha se caracterizam como um conjunto de orientações para um povo
que na época dele vivia subjugado a um império cruel e que não tratava esse povo, que era o povo judeu, com dignidade. E é importante e necessário também que se diga que as bem-aventuranças do Cristo, elas são orientações que nos servem até hoje. Partindo da ideia do sentido, do significado das bem-aventuranças, Jesus estava nos dizendo: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no sentido de que avancem, sigam, caminhem, vão adiante, mesmo quando estiverem sob injúrias, sob violências, vocês precisam seguir e confiar em um reino, em uma promessa de uma vida futura. E aí, nas bem-aventuranças, principalmente do capítulo 9, é importante também considerar a afabilidade, a doçura, tratar as situações e as pessoas com a paciência que Jesus vem nos orientando, sermos obedientes e resignados, ou seja, agirmos com a razão e com a emoção, com o coração, os dois voltados sempre para as orientações do Cristo. E aí é quando a gente olha para a cólera, a gente vê o quanto é necessário nós sermos brandos, sermos pacíficos, o que não é da noite para o dia. São virtudes a brandura e assim também ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que vai olhar, que vai tratar as situações e outras pessoas sem conflito, sempre na paz de Jesus. Em relação à brandura, sermos amenos, sem aquela severidade, sem a intensidade do revide, diante também de situações onde nós somos impulsionados a agir com a raiva, a agir com ódio. Então, as virtudes que Jesus nos traz nessa máxima, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, fazem parte da transformação moral do ser humano. O Evangelho aqui já nos diz: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Ou seja, não existe aquela ideia, eu nasci assim e assim vou morrer. Se eu tomar isso por opinião, isso realmente vai acontecer. Mas à medida que nós vamos conhecendo Jesus, que nós vamos tentando vivenciar o seu Evangelho, nós vamos nos transformando. É uma caminhada um pouco densa, difícil, porque as convivências realmente não são fáceis. Mas a gente usa aqui também o Evangelho, que diz o seguinte: aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então a gente fica por aqui com essa reflexão, sempre tendo em mente que sermos brandos, sermos pacíficos faz parte de nossa caminhada evolutiva em rumo à nossa transformação moral. Muita paz. Mestre Jesus, que teus mensageiros, espíritos bondosos e benfeitores, guias da luz, que tua influência sublime se faça presente neste momento sagrado em que pedimos humildemente a tua assistência na fluidificação desta água, para que seja transformada em veículo de paz e cura. Que esses fluidos espirituais portadores de amor e bênçãos se unam a esta água, conferindo-lhe propriedades purificadoras e revitalizantes, que ao ser consumida seja fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que a receberem. Assim seja.